Bem, alunos, eu estou fazendo um pequeno vídeo para fazer alguns comentários sobre o nosso trabalho de avaliação e recebi alguns trabalhos a partir de agora de 8 horas e 8 minutos, né? A gente já vai fazer as correções e não vou permitir mais a entrega do material. Bem, na primeira questão, né, a gente tem uma questão de rapidez, onde foi dado o tempo e a concentração de uma reação com acetato de felina e água, né? E aí pede-se na questão apenas para que construa o gráfico a partir dessa concentração, né? Eu fiz um pequeno esboço aqui, onde nós temos os valores de concentração e o que é que a gente observa? Que o reagente A, né, está sendo consumido, logo o gráfico é um gráfico decrescente, né, nesse intervalo de tempo. Deixa eu só mudar a tela aqui, voltando para a equação. E ele pede a calcular a velocidade média em alguns intervalos, né? Então, basicamente, o que a gente vai usar é a fórmula de rapidez média, né, naquele dado intervalo. Nesse caso aqui, nós estamos observando um intervalo de 0,25 a 0,50 minutos, né? Então, basta pegar os dois pontos, né? O final aqui, o inicial, e depois no segundo momento, né? Já entre o ponto 1,25 minutos e 1 minuto. Então, também simples, pegando as concentrações finais, nesse caso aqui, 17 menos 23, né? Que está também na tabela. Então, é uma questão bem simples, bem rápida de fazer. Na questão 2, né? A gente tem o quê? Uma reação de decomposição do pentóxido de nitrogênio, né? E aí esse pentóxido de nitrogênio está mostrada a equação, e o que a gente percebe? Que nós temos 2 mols para 4 mols para 1 mol. Isso se reflete na rapidez de que maneira? Né? Estamos aqui na segunda, passando aqui. Bem, que a rapidez de 1 mol do oxigênio é 4 vezes, né, menor do que a rapidez do NO2, que é igual a 2 vezes menor, né, 2 vezes menor a rapidez do N2O5. Qual a conclusão que a gente tira disso? Que a rapidez do NO2 é 2 vezes a rapidez do N2O5. Na questão ele diz que a velocidade ou rapidez média, né, do N2O5 é de 3 mol por minuto. Logo, a gente fazendo essa conversão, a gente vai perceber que se são decompostos 3 mols por minuto de N2O5, a gente tem que formar obrigatoriamente 2NO2 duas vezes essa velocidade. Então, 6 mols por minuto de NO2. Também muito tranquila essa questão. Aí na questão 4, na questão 3, né, na sequência que eu não consigo colocar os númerozinhos, mas na questão 3, a gente tem uma reação de magnésio com HCl, uma reação de deslocamento, né, uma reação de simples troca também, em que o magnésio é consumido formando um sal e liberando gás. E aí, mais uma vez, a gente só tem o trabalho de que a quantidade dada inicial é em gramas, ou seja, a massa. E ele quer o nosso resultado em mols por litro. Então, a única dificuldade seria a gente transformar a quantidade inicial do magnésio, dividindo pela sua massa molar, que é dado, né, e a quantidade final. Colocando na fórmula de rapidez, nós temos quantidade final menos a inicial, dividido por 10 segundos, que é o tempo que ele pede, e aí a gente tem esse valor de 0,004, ou 4 vezes 10 a menos 4 mols por segundo. Menos, lembrando que esse sinal aqui é devido ao que? Ao consumo do magnésio durante a reação. Na terceira questão, também é uma questão, na quarto quesito, perdão, em que você foi pedido para construir gráficos, né? Foi dado uma tabela, e aí a gente tem a rapidez média durante o intervalo, né? E aí, de novo, a gente só pega
o valor final e o valor inicial de cada componente da reação. Aqui estão justamente os valores negativos dos reagentes que são consumidos e do produto formado. E aqui nós temos o que? Um esboço de gráfico, né, sobre a reação. Nas linhas violeta e azul nós temos o CO2 e o O2 em decrescente, função decrescente, estão sendo consumidos. E em laranja nós temos a SO3, que é o produto formado, que no caso está crescente. Aí ele pergunta por que no início da reação há maior inclinação de SO3. Bem, a maior inclinação significa maior velocidade instantânea, né? A gente lembra um pouco da física. E aí, nesse caso aí, o que é que a gente observa? Maior inclinação significa dizer que no início, a grande quantidade de reagentes favorece o rápido aparecimento de SO3. Quando a reação vai se processando do meio para o fim, os reagentes já estão em menor quantidade, logo a inclinação ela é menor, indicando a velocidade sendo amenizada. Então, sempre que a gente vê um gráfico de cinética, a gente vai observar o seguinte: no início nós temos um alto consumo de reagente e uma rápida formação de produtos. E depois vão se equilibrando tanto o consumo dos reagentes como a produção, né, no caso do produto formado, o SO3. Bem, essa questão, pelo que eu vi na questão 5, no caso, né, muita gente não observou um detalhe aqui. A gente tem um perfil energético em que a gente tem uma linha de reagentes e uma linha de produtos. Então, que a gente tem uma linha de produtos e de reagentes. Essa reação, ela tem uma energia de ativação. Que nesse caso aí, nós temos que ter cuidado do seguinte: a energia de ativação, nesse perfil aqui, vou mudar para nosso gabarito. Nesse perfil aqui, a energia de ativação vai ser dada pelo ponto maior da curva e a linha base dos reagentes. Então, eu tenho energia de ativação de 80 kJ por mol. Tá vendo? Então, para que a molécula reaja, ele tem que sair desse ponto aqui e superar essa barreira, que essa barreira, nesse caso aqui, é de 80. Né? Evidentemente que quando ele passar da barreira e vir para esse ponto, ele já reagiu, a colisão efetiva já aconteceu, ele vai precisar de um saldo líquido de quanto? De 60, ou vai absorver 60 kJ, né? Que é a letra A. Energia de ativação é do ponto mais alto até a linha base. Como a reação é endotérmica, ele tem que ganhar toda essa energia, além da energia desse ponto 80, ele tem que passar pela barreira. Evidentemente, o que a gente observa? Que o ΔH aqui, esse sim, é a linha do produto menos a do reagente, na direta, né? Partindo desse ponto para esse. E no inverso, como a gente já sabe, só o número do sinal. Então, na letra C, a gente diz que a reação é endotérmica porque H de P é maior de H de R. Então, logo, ΔH é maior que zero. Nessa aqui, na outra questão, questão 6, o que é que a gente observa? Olha, observa o perfil aqui, ó, como já é diferente. Esse perfil aqui da letra B, justamente é um perfil de uma reação exotérmica. Logo, o reagente está nessa linha, precisa superar essa barreira para chegar nesse ponto. Então, a energia de ativação é da linha da energia de reagentes até o pico da barreira. Nesse caso aqui, ele só pediu para identificar, né, na letra A, essa diferença entre essa linha e essa é justamente o ΔH da reação, ou a energia da reação, né, que é esse ponto menos esse, nesse caso é exotérmico. Na letra B, desse ponto até o pico, né, do perfil, é a energia de ativação. E na letra C, é o momento em que você tem a colisão efetiva, ou seja, os reagentes e produtos se misturam num determinado agente químico, entidade química chamada complexo ativado. O que é um complexo ativado? É o ponto onde
as ligações são quebradas e formadas no curto intervalo de tempo ou ao mesmo tempo, como a gente costuma dizer, certo? Então, as respostas seriam essas. Bem, na questão 7, né, em que a gente tem o quê? Uma reação que se processa em duas etapas, né? A gente viu na última aula que, nesse caso, a rapidez, né, Perdão, gente. Ainda a gente tem uma questão teóricazinha aqui da vela. Só voltando aqui. Ok. Na questão da vela, uma vela se consome mais rapidamente se for acesa em uma atmosfera de oxigênio puro ou quando queima no ar. Qual a explicação? Bem, aqui eu fiz um pequeno desenho para perceber o seguinte. A gente tem, né, na teoria das colisões, a necessidade de as moléculas se colidirem. Vamos perceber aqui, não coloquei no desenho, mas que aqui tivesse um combustível. Poderia ser um carvão, né? Esse carvão precisaria o quê? Colidir, as moléculas de oxigênio têm que colidir com o carvão. Quando é uma mistura de ar, pela teoria das colisões, o que eu tenho? Uma mistura do oxigênio, que realmente é o elemento comburente, precisa colidir com o carvão para reagir. Então aqui você vai ter o quê? Menor frequência de colisões e de colisões efetivas. Nesse outro lado, eu aumento muito a concentração do O2, aumentando o quê? A frequência de colisões e também a quantidade de colisões efetivas. Então a explicação é, ele queima mais rapidamente no O2 puro, né? E devido à maior quantidade de colisões. Em todos os dois tem comburente, viu, gente? A quantidade aqui do O2 puro é que maior, e aí você vai dizer que a maior concentração, maior frequência. Então a pergunta é, uma vela se consome, na verdade é uma vela, não é um carvão, né? Mais rapidamente significa maior velocidade de reação, né? Em uma atmosfera de oxigênio puro. Devido ao quê? Devido a, no oxigênio puro, ter maior quantidade de O2 e maior quantidade de colisões efetivas. Agora sim, na oitava questão, que é aquela questão que se processa, né, da lei de velocidade, nós temos uma reação de decomposição do NO2Cl, e ele diz que a reação acontece em duas etapas, uma lenta e uma rápida. E aí ele diz, escreva a equação da rapidez dessa reação. Então não tem erro, é só pegar a etapa lenta, que é a etapa elementar, né, e escrever. Como? Que rapidez é igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes. Nesse caso aqui, eu só tenho 1 mol de NO2Cl. Então, nós temos a concentração de primeira ordem, porque a etapa é lenta, certo? A reação como um todo, ela está mostrada aqui, ó, em duas etapas, mas a segunda etapa não interfere na rapidez da reação. Logo, a única etapa que interfere na rapidez é a lenta, né? Aí ele pergunta, o que acontece ao dobrar o N2Cl? A rapidez aumenta em 2 vezes, ou simplesmente também ela é dobrada. Reação de primeira ordem significa isso. Tudo bem? Então aqui nós dobramos, né, a concentração, dobramos a velocidade. Na nona e última questão, é bem semelhante. Você inclusive pensa no raciocínio inverso. Ele dá a equação completa, né? Ou seja, a final, a soma, e dá a lei de rapidez, ou lei de velocidade, né, a lei cinética. E aí ele pergunta para a gente, sabendo que essa reação se processa em duas etapas, ou seja, a gente vai ter uma etapa lenta e uma rápida, né, surgir um mecanismo, né, considerando o quê? Que o N2F é formado nas duas etapas. Então, qual é o primeiro passo? Observar o quê? Que a rapidez é dada pelo produto NO2F2, né? Logo, ela é a etapa lenta. Então, eu escrevi os reagentes aqui e usei um pouco até da outra questão para entender o que, ó. Aqui ele compõe o N2F, então foi formado na primeira etapa e ele diz isso para a gente. E esse F daqui, ó, foi o que? O intermediário para reunir com outro NO2, né, formando um segundo NO2F. Se eu somo essas duas reações, eu obtenho o que? A reação inicial dada na questão, certo? Então aqui era só o segredo, era o quê? Até usar um pouco da primeira, da questão 8, para ter uma base sobre a questão 9.
né? Então é isso. Alguns alunos, como eu pedi manuscrito, mas mandaram o arquivo, eu vou ainda olhar, observar, né? Mas preciso só lembrar que essas atividades são também para o conhecimento de vocês, tá ok? Um abraço.